Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou o Vitor Irajá e atualizo agora as últimas notícias neste sábado, dia 4 de outubro. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, deve se pronunciar em instantes a qualquer momento em meio às negociações para o cessar-fogo em Gaza. Representantes da Embaixada do Brasil em Tel Aviv estiveram na unidade prisional para onde foram encaminhados os brasileiros detidos pelas Forças de Defesa de Israel. No grupo está a deputada federal Luziane Lins. Quem traz todos os detalhes ao vivo é a nossa repórter Duda Cambraia, que fala ao vivo de Brasília. Seja muito bem-vinda e boa tarde, Duda. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que acompanham o CNN Brasil. Exatamente, Vitor. Esse encontro entre a diplomacia brasileira e os brasileiros detidos em Israel aconteceu na última sexta-feira e durou em torno de 8 horas. Esses brasileiros foram divididos em 2 grupos, homens e mulheres, e foram ouvidos separadamente pela diplomacia brasileira. Como você bem disse, no grupo feminino estava presente, então, a deputada federal Luziane Lins, do PT do Ceará, e segundo as fontes do Itamaraty ouvidas pela CNN, todos esses brasileiros se encontram bem, em bom estado de saúde. Pelas redes sociais, a equipe da deputada informou que no primeiro dia, quando os brasileiros foram interceptados, interrogados e presos, o governo israelense não teria ofertado a esses brasileiros nem comida e nem água, mas reforça que a parlamentar e os colegas estão bem. A gente lembra que são mais de 10 brasileiros detidos em território israelense desde a última quarta-feira, eles que estavam numa flotilha global rumo ao território de Gaza para levar ajuda humanitária, comidas e também medicamentos. Eles então foram interceptados por militares da Marinha de Israel. São cerca de 500 civis de quase 50 nacionalidades diferentes que foram então detidos pelos militares de Israel. Eu conversei com pessoas ligadas à deputada Vitor, e eles não acreditam que vai ter alguma movimentação no dia de hoje, porque é sábado, é comemorado o Shabat em Israel, dia que geralmente os judeus não trabalham, não têm acesso a aparelhos eletrônicos e à internet. A gente sabe que ainda não tem uma nova previsão dessa visita diplomática do Brasil aos detidos numa unidade prisional ao sul de Israel, perto da fronteira do Egito, mas a diplomacia brasileira continua acompanhando esse caso direto de Tel Aviv, em Israel. Não é uma novidade para o governo brasileiro esse tipo de situação. Em junho, um outro ativista brasileiro, Thiago Ávila, foi preso e detido nas mesmas condições. Na época, ele ficou 3 dias detidos em território israelense. Vitor, a gente continua acompanhando esse caso e qualquer novidade a gente volta aqui na programação da CNN Brasil. Qualquer novidades, portas sempre abertas. Duda, muito obrigado pelas informações. Duda Cambraia falando ao vivo de Brasília. E olha, esse sábado é marcado por protestos pró-Palestina em várias cidades europeias. Em Londres, inclusive, manifestantes chegaram a ser presos. Pelo menos 6 participantes do ato foram detidos depois de exibirem uma faixa em favor do grupo Ação Palestina, que foi designado como terrorista pelas autoridades britânicas, isso no mês de julho. A polícia tentou convencer, sem sucesso, os organizadores a cancelarem esse protesto por causa do ataque que deixou 2 mortos em uma sinagoga em Manchester na quinta-feira passada. Hoje, centenas de pessoas se reuniram na Praça de Trafalgar, que é uma das mais famosas da capital britânica. Em Barcelona, em outro ato pró-Palestina, esse ato reuniu milhares de manifestantes contrários à violência na faixa de Gaza. O grupo alega que há um genocídio acontecendo contra os palestinos. Uma enorme bandeira da Palestina foi exibida pela multidão na cidade espanhola. As autoridades afirmam que cerca de 50 mil pessoas estavam presentes. Outras cidades europeias, como Paris e Roma, também registraram manifestações. E olha, o Brasil já tem mais de 100 casos suspeitos de intoxicação por metanol em bebidas. Em meio a essa crise, o Ministério da Saúde anunciou hoje a compra em caráter emergencial de antídotos. Danilo Moliterno fala ao vivo de São Paulo e traz todos os detalhes para a gente. Seja muito bem-vindo e boa tarde, Danilo. Boa tarde, Victor, e a todos que acompanham a CNN neste sábado. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, veio, portanto, hoje a público atualizar a situação do país com relação a essa crise com infecções por
metanol, intoxicações por metanol. Trouxe dados novos com relação a estes casos em suspeita e também confirmados, falo daqui a pouquinho sobre esta atualização, mas trouxe também atualizações com relação ao combate a essa crise, aos esforços do Ministério e do Governo Federal com relação a este combate. Fala um pouquinho sobre isso, dá pra gente dividir esse combate, Victor, basicamente em duas frentes. Primeiro, o etanol farmacêutico e segundo, o fomepizol. Falar um pouquinho primeiro sobre o etanol farmacêutico. A gente já sabia que o Ministério da Saúde havia adquirido 4.300 ampolas de antídoto. Este etanol farmacêutico é utilizado como antídoto para essas intoxicações por metanol e agora Padilha anuncia a compra, a aquisição de mais 12.000 ampolas de etanol farmacêutico para distribuir por centros de referência toxicológicos que vão poder, portanto, atender a qualquer demanda do Sistema Único de Saúde, o SUS. Falo também sobre uma segunda frente que diz respeito, como mencionei, a esse fomepizol, que é um medicamento que é utilizado também no combate dessa intoxicação e é considerado um medicamento mais moderno para este combate, até porque ele foi produzido com essa finalidade de ser utilizada contra a intoxicação por metanol. Pode, por exemplo, ter menos efeitos colaterais do que tem a utilização do etanol farmacêutico. Padilha também falou sobre os esforços do Ministério para adquirir ampolas deste medicamento, e aí há um grande entrave, que é o fato de que nenhuma empresa brasileira tem licença, tem registro para fazer a produção deste medicamento, assim tende a haver a compra internacional. A gente sabe que a Anvisa, contamos aqui na programação da CNN, já abriu um edital para realizar essa compra e o Ministério da Saúde também, de acordo com Padilha, acionou a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, para que cerca de 10 países, agências de 10 países, possam ajudar o Brasil neste esforço. E aí, só para finalizar, a informação que Padilha traz com relação a este medicamento é que 2.500 ampolas foram adquiridas de uma empresa japonesa, portanto, a primeira fornecedora desse medicamento para o Brasil, e a gente trouxe aqui em primeira mão na CNN que essa fornecedora é a Daiichi Sankyo, que tem sede em Tóquio e mais de 100 anos de história aí na inovação farmacêutica. Vamos ouvir um trechinho do que disse Padilha? Nós já tínhamos adquirido 4.300 ampolas do etanol farmacêutico para ter um estoque estratégico para os hospitais universitários federais espalhados no Brasil, que podem fornecer na medida que qualquer serviço do SUS solicite o etanol farmacêutico. Nós adquirimos mais 12.000 ampolas. Nós vamos fazer uma distribuição para os centros de referência de toxicologia espalhados no país. Teremos aqui no Brasil, além do etanol farmacêutico, que já está garantindo o tratamento dessas pessoas, teremos também aqui no Brasil, ao longo da próxima semana, chega ao Brasil o fomepizol, 2.500 tratamentos já adquiridos pelo Ministério da Saúde junto com a Organização Pan-Americana de Saúde. E olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro completa hoje 2 meses em prisão domiciliar. Essa medida, você sabe, foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes no dia 4 de agosto, pelo descumprimento de medidas cautelares na investigação que apura a atuação do ex-presidente e do deputado Eduardo Bolsonaro contra a soberania nacional nos Estados Unidos. Com a prisão, Bolsonaro foi proibido de usar redes sociais e de receber visitas sem autorização do Supremo Tribunal Federal, com exceção dos filhos e também advogados. Nesse período, o ex-presidente foi condenado na primeira turma do Supremo Tribunal Federal a 27 anos e 3 meses de prisão por um plano de golpe de Estado. E aliados que estiveram com Jair Bolsonaro disseram à CNN que o ex-presidente admitiu apoiar a candidatura do governador Tarcísio de Freitas, aqui de São Paulo, à presidência da República, mas avaliou que seria melhor para os dois que esse anúncio seja feito em fevereiro de 2026. Essa é uma apuração do nosso analista Pedro Venceslau. Segundo fontes ouvidas pelo Pedro, Bolsonaro sinalizou que quer a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro como vice na chapa com Tarcísio de Freitas. Pelo plano de voo do Partido Liberal, o PL, o governador seguiria concentrado em São Paulo até o ano que vem para fazer entregas importantes e evitar o desgaste de ser criticado por priorizar um projeto nacional. Mas esse movimento não está alinhado com o Centrão, que quer definir o nome da direita até, no máximo, dezembro desse ano e se aproxima, enquanto isso, do governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD. Enquanto a oposição discute a estrutura dos palanques para a eleição para a presidência da República em 2026, o presidente Lula já esboça também a sua plataforma eleitoral. Mais uma apuração do nosso Pedro Venceslau.
O petista vai entrar em campo com um combo de legados, bandeiras e propostas. A defesa da soberania vai ser enfática. Há no PT e no governo quem diga que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 vai ser o plano real do Lula 3. O fim da escala 6x1 e a tarifa zero dos ônibus também vão ser grandes apostas desse programa eleitoral. Já na direita, o clima nesse momento é de apreensão. Em condições normais, o candidato do Centrão já estaria encaminhado e em campo, mas essa posição irredutível de Jair Bolsonaro, de não admitir esse cenário de inelegibilidade, deixa os partidos à direita paralisados. E depois da aprovação de forma unânime na Câmara dos Deputados, os senadores estudam ampliar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 10.000 por mês. Apesar de eventuais mudanças no texto, a perspectiva é de uma aprovação com facilidade. O senador Renan Calheiros, do MDB, é cotado para assumir a relatoria desse projeto na Casa, no Senado. A projeção do governo de que 16 milhões de pessoas sejam beneficiadas pela isenção, que foi uma promessa de campanha do presidente Lula. Se aprovada no Senado até o final do ano, essa medida passa a valer a partir de 2026 e vai ser uma plataforma bastante relevante para essa campanha do presidente Lula. E a aprovação da PEC da blindagem na Câmara dos Deputados custou aos parlamentares milhares de seguidores nas redes sociais. Alguns deputados relataram quedas de até 15 mil usuários nas suas bases digitais. Esse impacto nas redes tem gerado uma apreensão nos parlamentares, considerando, é evidente, a proximidade das próximas eleições. Isso porque uma rejeição nas plataformas digitais pode se converter em perda efetiva de votos no próximo pleito. Como consequência, agora, há uma forte resistência à votação de temas polêmicos, como é o caso, por exemplo, do PL da anistia. E o Supremo Tribunal Federal vai abrir na próxima segunda-feira uma audiência pública para discutir a chamada pejotização, que é quando as empresas contratam trabalhadores como pessoa jurídica e não com carteira assinada. O ministro Gilmar Mendes, que é relator desse caso, convocou 48 especialistas de diferentes áreas para debater o impacto econômico e social desse modelo de contratação. O tema ganhou peso depois da reforma trabalhista, já que a prática se espalhou por empresas de vários setores. Em abril, Gilmar Mendes suspendeu todos os processos sobre pejotização até que o Supremo Tribunal Federal forme um entendimento sobre o tema. Os ministros vão analisar 3 pontos centrais: se a Justiça do Trabalho é quem deve julgar esses casos, se a contratação de pessoas jurídicas, PJs, é mesmo legal e de quem seria a responsabilidade de provar fraude nos contratos, seja do trabalhador ou da empresa, essa responsabilização. E olha, o Enem dos concursos está de volta. Amanhã, mais de 760 mil candidatos fazem a segunda edição do Concurso Nacional Unificado, que oferece 3.600 vagas em 32 órgãos federais. As provas vão ser aplicadas em mais de 200 cidades do país. Os portões abrem às 11h30 da manhã e fecham 12h30 no horário de Brasília. A prova começa às 1h da tarde, com duração de até 5 horas para o nível superior e 3h30 para nível intermediário. O candidato precisa levar documento oficial com foto, caneta transparente, assim como a embalagem de água. O gabarito preliminar sai na segunda-feira, dia 6, e quem passar nessa primeira fase deve fazer a prova discursiva no mês de dezembro. E olha, a Advocacia Geral da União pediu que as redes sociais atuem para proteger os candidatos do CNU. A AGU enviou ofícios ao Google e à Meta, que controla o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, pedindo para que essas plataformas reforcem o combate à desinformação e a golpes relacionados às provas que acontecem nesse domingo. O órgão solicitou a remoção imediata de qualquer propaganda enganosa, aplicativos ilegais e postagens que usem de forma indevida a logomarca e links oficiais do governo. A AGU diz que essas fraudes exploram a vulnerabilidade dos milhares de inscritos, comprometem também a segurança informacional e fragilizam a confiança no serviço público. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter o senador Sérgio Moro réu em um processo por calúnia contra o ministro Gilmar Mendes. O julgamento começou ontem de forma virtual e a relatora, a ministra Carmen Lúcia, entendeu que o recurso apresentado pela defesa do senador não tem elementos suficientes para reverter a decisão do colegiado. Num vídeo de 2023, Sérgio Moro teria atribuído a Gilmar Mendes a prática de crime de corrupção passiva relacionada à concessão de habeas corpus de forma falsa. O Supremo entendeu haver elementos suficientes para a abertura de uma ação penal. A CNN procurou a assessoria do senador Sérgio Moro e aguarda retorno. E olha, pela primeira vez na história, o Japão pode ter uma primeira-ministra mulher.
Sanai Takaichi foi eleita interinamente a líder do partido governista, o Liberal Democrata. A nomeação ainda vai ser votada pelo parlamento nesse mês, mas a expectativa é de vitória, né? Já que a sigla tem maioria no legislativo. No discurso depois dessa decisão, Takaichi prometeu trabalhar duro para mudar o país, combater a inflação e negociar as tarifas, né, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A favorita ao cargo de premier também é a favor de reformas no setor militar em uma tentativa de conter avanços da China e também da Coreia do Norte. Essas foram as principais notícias do momento. A gente volta ao longo da nossa programação com mais atualizações de momento para você. Até mais.